Boa tarde, coloque a mão no coração, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estamos na Tua presença em mais um projeto Casa Firme e agora com o culto para cura sentimental. Peço ao Senhor que se faça presente aqui, que assuma a direção dessa reunião, que fale o nosso coração e que, como está escrito, assim aconteça. A Tua palavra está cheia de fé. E ela mesmo diz que dela procede bom ânimo e perseverança. Eu peço, meu Deus, que à medida que nós ouvirmos, recebermos a Tua palavra, corações sejam curados, sejam vivificados, almas sejam curadas. À medida que a Tua palavra, meu Deus, for sendo pregada, que ela possa penetrar nas mentes, nos corações, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo esperança. O Senhor não mudou, a Sua palavra não perde força, poder, efeito, ela continua viva, eficaz, poderosa e se cumprindo na vida de todo aquele que crê. Então a minha oração, meu Deus, é para que cada pessoa que está aqui, que está pela transmissão, receba a palavra num coração bom, misture com a fé, dê crédito, coloque em prática, porque os que assim têm procedido, meu Deus, têm desfrutado dos resultados poderosos, sobrenaturais, que são obtidos por meio dela, por meio da fé colocada em prática na Sua palavra. Seja conosco, abençoe esse trabalho, eu entrego tudo e todos nas Tuas mãos nesse momento, e se fizemos algo, Senhor, que possa impedir a ação do Senhor aqui, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, erros, pecados, palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes. Tem misericórdia de nós. Que a misericórdia do Senhor nos cubra, que o Teu sangue nos purifique, meu Deus, e que a Tua unção, a unção para curar, seja derramada aqui, meu Deus, e que vidas sejam completamente curadas, restauradas, seja lá qual for a dor, o problema, a doença, seja ela física, seja ela emocional, mental, que haja cura, que haja libertação, que o Teu povo, o povo do Ministério Mudança de Vida, seja um povo saudável, um povo forte. Se lá na lei, Senhor, quando Israel saiu do Egito, não havia um só enfermo, um só doente, um só que fraquejasse, diz a Tua palavra. Muito mais agora na graça, nós declaramos cura, nós declaramos vida, nós declaramos um povo que tem saúde física, mental, emocional, espiritual. Um povo, meu Deus, inabalável. Um povo, meu Deus, imbatível, invencível, irresistível. E isso só é possível por meio da Tua presença, do Teu Espírito habitando em nós, morando em nós. Então venha até nós, Espírito Santo. Faça morada em nossos corações, porque aonde o Teu Espírito está, a paz, a alegria, meu Deus, a equilíbrio. Nós vemos, meu Pai, meu Deus, na Sua palavra, homens que passaram por situações terríveis, foram privados de tudo, tiraram tudo, mas não conseguiam tirar a paz que excede todo o entendimento, que vem do Teu Espírito, a alegria da salvação que provém do Teu Espírito. Nós vemos, meu Deus, Paulo preso em situações, em circunstâncias tão difíceis, meu Pai, e jorrando vida, e impactando pessoas mesmo dentro da cadeia. Então, tudo é uma questão de espírito. E eu peço que o espírito de cada um seja
alimentado por essa palavra, vivificado por essa mensagem. Que ninguém saia o mesmo, Senhor. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos e tomo posse de um trabalho poderoso, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, amém. Amém? Uma boa tarde a todos que estão aqui e também aos que estão pela transmissão. Podem sentar, por gentileza. Eu quero começar este culto trazendo um testemunho. Eu ainda solicitei que a pessoa me enviasse por escrito esse testemunho que me foi relatado recentemente, porque eu penso que é muito proveitoso para este culto, esta reunião. Então a pessoa contou da seguinte forma: quando cheguei no Ministério Mudança de Vida, isso em outubro de 2019, estava com depressão, pois sofri muito em um relacionamento que hoje vejo quanto era tóxico. Estava cheia de medos, sem vontade de viver, e por várias vezes pensei no suicídio como solução para a minha vida. Toda semana passava por psicólogo. Passava também com médicos psiquiatras e psicólogos no hospital, acho que Pérola Barton, isso. Tornei-me dependente de calmantes e remédios para dormir. Vivia sendo socorrida pelo meu filho com crise de ansiedade. E foi em uma dessas crises que tive que ser medicada com remédio de azepam. Estava com uma consulta marcada para dezembro de 2019. Nessa consulta, os médicos iriam trocar a medicação por uma mais forte, pois já não faziam efeito. Foi quando decidi que não iria para essa consulta e iniciei o propósito da mudança, não aceitando mais esta situação que eu estava vivendo. Decidi abandonar os psicólogos e agir minha fé. Lembro que em oração a Deus, eu disse que estava fazendo dele o meu psicólogo, a partir daquele momento. No início não foi fácil. Eu mantive os calmantes e os remédios para dormir. Foi uma libertação, né? Já deixou de ser dependente dos psicólogos, dos psiquiatras, mas manteve a medicação. Quando foi no propósito, meus projetos de conquista para 2020, então ela fez o propósito da mudança, né, já foi um rompimento, começou o ano, entrou nos meus projetos de conquistas, né, e já mais um passo de fé. Mais uma vez agi a minha fé declarando que da mesma forma que Deus estava sendo o meu psicólogo, o meu consolador, Ele também seria meu calmante. Além disso, também comecei a participar dos trabalhos sociais do ministério, pois aprendi que seria curada curando a dor de outras pessoas. E foi assim, participando dos trabalhos sociais, tirando o foco do meu problema, né, que eu fui curando cada ferida que eu tinha. Ainda assim, mantive os remédios para dormir. Mais ou menos em maio de 2020, então já deixou de lado calmante, mas ainda tomava outros remédios para dormir. Em maio de 2020, eu já estava bem no ministério, ouvindo a palavra, colocando em prática tudo que saía do altar e tudo que eu conversava com Deus. Então, decidi que a partir daquele momento, Deus também seria meu remédio para dormir.
Havia noites que eu tomava de 2 a 3 remédios para dormir. Naquele dia, dei um basta e declarei que da mesma forma que Deus já estava sendo meu psicólogo, meu calmante, agora também seria o meu remédio para dormir. Abandonei os remédios que tomava e toda noite eu colocava o programa da bispa e declarava: Senhor, esse é o meu remédio para dormir. Vai vendo os passos de fé. Quando me dei conta, eu já estava há uma semana sem tomar remédio para dormir. E desde então até hoje o programa da bispa tem sido o meu remédio para dormir. Venci essas 3 situações através da minha fé. Eu acreditei na palavra de Deus, que é poderosa e eficaz. Hoje só tenho a agradecer primeiramente a Deus, pois Ele me tirou de onde eu achava que não iria sair. Mas Deus me estendeu a sua mão e eu agarrei com toda a minha força e agradeço também ao Ministério Mudança de Vida, que é minha casa, minha família. Bom, esse é o testemunho da Maria José, uma cooperadora do ministério, uma bênção, né, que hoje tem sido uma bênção, tem ajudado, tem levado vida, tem contribuído, né, para que vidas sejam abençoadas. Mas quando chegou, né, não dava conta da sua própria vida. Observe que ela relata que o filho muitas vezes a socorreu. Tamanho era o desequilíbrio, suas crises de ansiedade. Então, sem estrutura, sem condições para nada, né, desequilibrada, depressiva, pensando em morte, né, acreditando que a saída era dar cabo à sua própria vida. Mas olha o que é o poder, né, da decisão, quando a pessoa decide buscar na fonte certa, no lugar certo, decide colocar em prática o que ela está ouvindo, o que ela está recebendo, decide lançar mão desse poder da fé, que a fé é um poder. Né? Pela fé, nós vamos para Hebreus e vemos quantas coisas foram feitas pela fé. Quantas coisas impossíveis foram alcançadas, foram vividas, foram realizadas por intermédio da fé. Leia depois Hebreus 11, você vai ver. Os quais, né, pelo poder da fé, apagaram, venceram batalhas, venceram guerras, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos poderosos, enfim, tantas coisas por intermédio da fé. Então, Deus nos deu, a cada um de nós, Ele deu uma medida de fé. E se nós usarmos, Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, para deixar claro que não tem tanto a ver, né, com o tamanho, mas em fazer uso, em colocar em prática. Né? É óbvio que a fé tem que ser desenvolvida, exercitada, tem que crescer, tem que se tornar uma fé robusta, mas eu posso viver coisas sobrenaturais com uma fé considerada pequena, porém ativa. Uma fé que eu uso, que eu coloco em prática. Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderei dizer ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e assim será feito, o Senhor Jesus disse. Então, é o uso da fé. Quando a pessoa começa a tomar decisões com base na fé, com base no que ela está ouvindo da palavra. Então, domingo nós líamos Provérbios 18:14, que diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? E eu tenho falado isso. Não é o que acontece,
que determina o que acontece aqui fora, que determina o resultado da nossa vida, mas sim o que está dentro de nós. É o que está dentro, que toma o nosso coração, o que toma a nossa mente, é que vai determinar os nossos resultados aqui fora. Então esse texto deixa bem claro que não é a doença, em algumas traduções traz a expressão dificuldade. Não são as dificuldades, não são as doenças, não são os problemas que impõem limites, que param, que limitam uma pessoa, mas sim o espírito deprimido, ou seja, quando a pessoa se entrega às circunstâncias, se entrega, a um diagnóstico. Um diagnóstico ruim pode ser uma sentença capaz de levá-lo à morte, se você não reagir. Quantas pessoas que realmente sucumbiram, vieram a óbito, e não foi por conta da doença, porque quantos casos semelhantes, houve superação, houve cura, a pessoa conseguiu vencer aquilo, mas quando há uma entrega, quando a pessoa sofre uma derrota interna, ela não consegue mesmo superar. A própria Bíblia diz, quem o levantará não tem jeito, não há o que fazer. Então eu não posso me entregar, eu não posso sofrer uma derrota interna, eu não posso crer mais na doença. Aliás, eu não tenho que acreditar na doença, num diagnóstico que diz que a doença é incurável, é irreversível, é progressiva, ou seja, eu vou ter que me adaptar porque ela só tende a se agravar. Em toda a Bíblia nós vamos ver essa máxima, seja feito conforme a sua fé. Então, se eu crer que é conforme o homem está dizendo, a medicina está dizendo, assim será na minha vida. Mas se eu crer no que a palavra de Deus diz e garante, é isso que eu vou ter. Só que quando eu decido crer na palavra, é isso aqui que nós vimos, é esse processo que nós vimos aqui a Maria José enfrentando. Ela relata, no início não foi fácil. Ela não venceu tudo de uma vez. Foi um processo, foi uma perseverança. Num propósito, um rompimento. No outro, mais um. Depois, a última situação, porque ela pensou como Davi pensou, Eu já venci urso, já venci leão, vou vencer mais essa. Se Deus já me deu vitória nisso e nisso, vai me dar vitória nisso também. Tem gente que precisa parar, olhar para a própria vida e trazer a memória. O que já venceu, superou em Deus. Quantas vitórias, quantos milagres, quantas bênçãos. Muitos já viveram em Deus. Por que não traz isso à memória? Porque isso é ser sábio. O salmista diz, eu não me esquecerei de nenhum dos teus feitos. Eu não vou me esquecer. O profeta disse, quero trazer à memória o que me dá esperança. Isso é ser sábio. Eu falava isso ontem ainda, se a fé é a vitória que vence o mundo, ou seja, depende da fé para vencer, preserva a tua fé, proteja a sua fé, alimente a sua fé. A fé vem da onde? Vem do ouvir a palavra. Então ouça a palavra de Deus diariamente, medita nela dia e noite. E silencie as outras vozes, pare de dar atenção às outras vozes. E se concentre na voz, na palavra que realmente tem credibilidade. Porque hoje dizem que tal coisa não é boa, daqui a pouco já estão dizendo que é bom. É igual ovo, café, de tempo em tempo, não, isso não pode, não é bom, daqui a pouco já muda de ideia e dizendo que é bom. Então assim, fica com a palavra, essa oscilação não existe em Deus e na sua palavra.
ela não perde credibilidade, ela não passa, passarão céus e terra. Teorias e teorias, né, são derrubadas, mas a palavra de Deus continua. Viva, eficaz, poderosa, né, e se cumprindo na vida daquele que crê. Então ela é a base. É com base no que ela diz que nós devemos viver. Então é óbvio que uma pessoa que estudou, né, por exemplo, medicina, vai falar daquilo que sabe, daquilo que conhece. Né? Não tem como esperar de um médico que estudou e viu, né, e não viu na medicina recursos, condições para vencer uma determinada doença, não dá para esperar daquele profissional uma palavra positiva, um diagnóstico positivo. Ele vai falar daquilo que ele sabe, que ele conhece. Ele vai dizer que não tem jeito, mas ele lida com o natural. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Ele faz o que o homem não pode fazer. Então Deus não mudou. O que acontece, o que tem acontecido é que as pessoas aceitam o que um diagnóstico diz, tomam aquilo como verdade absoluta, do que quando deveriam reagir, lutar, fazer o que a palavra ensina. Em Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força que se apoderam dele. Ou seja, ao invés da pessoa possuir o reino de Deus, tomar à força o reino de Deus, ela se entrega às circunstâncias. Ela se adapta às circunstâncias. Ou seja, não há uma reação de fé. A falta de reação diante de um baque, infelizmente, é a resposta de muitas pessoas, que muitos dão a Deus. Aceitam, se conformam, diz amém, mesmo ouvindo sobre um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas, que tem todo o poder, que diz que nada é difícil demais para Ele. Nós sabemos de tudo isso, mas quantas pessoas que ficam com a palavra de um homem, ficam com um diagnóstico, se adaptam, se conformam, né, com aquilo que um homem limitado em seu conhecimento diz. Então, eu não estou aqui para desmerecer nenhum profissional, mas aonde está a fonte do conhecimento? Em Deus. Ninguém sabe mais que Deus. Ninguém. O seu poder ultrapassa o nosso entendimento. E eu não posso, sendo justo, caminhar por vista. Depender somente do natural, lidar com as coisas somente de forma natural, como o ímpio lida. Não. O Evangelho é o poder de Deus em nós. Para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Nós não podemos achar que o que aconteceu lá atrás, as maravilhas, os milagres, as coisas incríveis que aconteceu no passado não acontece hoje. Por que não? Se Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. O que está faltando então? Eu acreditar no que eu estou lendo, eu acreditar na palavra. E tomar posse daquilo que já me foi entregue, já me foi dado. Eu quero que você grave isso aqui, que você deixe isso entrar no seu coração, no seu espírito. Se você foi diagnosticado com uma enfermidade,
e resistir com um espírito forte de fé. Diga resistir. Isso. Resistir é o oposto de se entregar, né? Então recebi um diagnóstico, seja ele qual for, de um problema, uma doença de ordem física, algo emocional. Eu recebi um diagnóstico. Se você resistir com um espírito forte, de fé, de confiança em Deus, resistir com um espírito que ignora os sintomas, ignora os sinais, ignora o que está cometendo o seu corpo, a sua saúde, você receberá a sua cura. Você vai receber. O que precisa é esse espírito resiliente, resistente. Eu estou sentindo, eu estou vendo, os meus sentidos dizem que nada está acontecendo, que nada está mudando, mas eu creio no que a palavra diz. O que a palavra diz? Que o Senhor já levou. Ele já venceu. E eu declaro isso. E eu profetizo isso. E eu digo que eu estou curado. E eu digo que eu tenho equilíbrio. E eu digo que eu tenho domínio próprio. E eu declaro que eu tenho paz. Que eu tenho sanidade mental. Você vai declarando, você vai profetizando o que a palavra diz e não o que o diagnóstico diz. Você não possui a doença, você possui a cura. Tem gente que quando recebe um diagnóstico, ele possui a doença. Ele toma posse. Inclusive, eu lembro de muitas vezes, em pregações, em cultos, a bispa ainda dizer, não diga a minha, não é sua. Não é sua doença, não diga a minha doença, não diga o meu problema, não é seu. Não te pertence. Não é porque tem um diagnóstico dizendo que você tem que possuir aquilo, dizer o meu problema, a minha doença, a minha enfermidade, não, esta enfermidade, esta doença, esse problema, não o meu problema, não a minha doença. Aprenda a possuir a cura, a possuir a libertação, a possuir saúde, possuir o que você quer para a sua vida e não o que você não quer, o que não te faz bem. Sem contar que às vezes, né, já encontramos pessoas assim, que lamentavelmente aprenderam a existir através de uma doença. Ou seja, ela não reage, ela não luta, ela não se posiciona porque através daquela doença, daquela limitação, daquela dificuldade, ela consegue atenção. Ela atrai atenção. Né? Então, isso é uma possessão mental. Eu não posso existir dessa maneira. Eu não tenho que me valer de uma doença, de um problema, para conseguir a atenção das pessoas. Que as pessoas olhem para mim, se importem comigo. Isso mostra já uma decadência, uma miséria muito grande emocional. Eu tenho que encontrar satisfação, prazer em Deus. Eu não posso me sentir bem, né? Apenas quando alguém olha para mim, dá atenção para mim, e para eu conseguir isso eu faço qualquer coisa, eu até me valho de uma doença, uma enfermidade. Não. Eu lembro de um caso que a pessoa, eu entendi por que a pessoa, ela sempre estava doente, enferma, sempre tendo que ir para o hospital. No fundo, eu entendi o porquê. Ela gostava de ir para o hospital. Ela gostava, ela já tinha uma malinha dela preparada, porque
Eu visitei a pessoa no hospital, ela disse, pelo menos aqui eu sou bem tratada. Pelo menos aqui eu tenho atenção, eu sou bem cuidada, eu sou bem tratada. Então, né, assim, sabe aquela coisa? É ruim, mas tá bom. Né? Tem um lado bom. Que lado bom? Onde, né? Que lado é esse? Bom de estar internado, dependendo das pessoas, dependendo de alguém, dependendo de ajuda. Não tem lado bom, mas as pessoas vão se conformando, né? Vão se adaptando, vão encontrando ali, né, um lado bom na sua visão. E bom é você ter vida, ter saúde, ter autonomia, ter paz, ter alegria, ter equilíbrio, ter domínio. Então, em nome de Jesus, nós precisamos ter uma reação. Tudo começa em sua crença. Esse problema não tem o poder de destruir você, de tirar a sua vida, de tirar a sua autonomia. Ainda que você ouviu que gradativamente é o que vai acontecer. Você pode se levantar espiritualmente, no espírito, e dizer, não, eu não aceito isso. Eu não vou aceitar esse resultado. Você pode ter um resultado diferente. Então, declare assim comigo, isso será revertido em meu favor, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, se você, digamos, recebeu um diagnóstico que diz, né, que a doença é incurável, qual deveria ser a sua resposta imediata? Isso vai ser revertido em meu favor, quer dizer, isso vai me contribuir para o meu bem, eu vou sair melhor disso, e eu vou glorificar a Deus através dessa situação. Isso não veio para me matar, isso não veio para me limitar, até porque eu acabei de ler, né, o espírito do homem o sustenta na doença, não é a doença que limita o homem, é o espírito deprimido. Então, muitas vezes, o problema chega com esse objetivo, limitar você, barrar você, né? Só que ele não tem esse poder. O problema, a doença, não tem esse poder. O que vai limitar uma pessoa é ela sofrer essa derrota interna, ela acreditar que aquilo é mais forte do que ela, mais forte do que Deus, do que a palavra de Deus. Se ela crê dessa forma, cada um tem, né, o resultado da sua fé. Vai ter o que acredita. Então, se eu creio que tudo é possível ao que crer, como está escrito, se eu realmente creio nisso, embora os sinais estejam aí, visíveis, os sintomas, embora eu esteja sentindo, vendo, se eu creio que tudo é possível, eu ignoro os sintomas, eu ignoro os sinais. Eu ignoro a minha própria dor e eu declaro que eu estou curado, que eu estou liberto. Foi dessa forma que a bispa venceu o problema com o filho. Quando ela decidiu, né, tomou a decisão e resistiu firme em não dar mais os medicamentos, os remédios para o filho que foi diagnosticado com epilepsia, doença que nós sabemos, né, que compromete o futuro da pessoa. Né? Tomando os medicamentos, ele não se desenvolveria, não seria uma pessoa normal, teria suas limitações, várias inclusive. Então, quando ela decidiu tirar os medicamentos e se manteve firme nessa decisão, foi como a Maria José testemunhou, não foi fácil. As crises não cessaram imediatamente. Ela tomou a decisão, as crises cessaram, acabaram, não. Os sintomas
estavam lá, né? As crises continuaram, mas ela relata que pela misericórdia de Deus, ela não deu importância àqueles sinais. Ela não se prendeu ao que ela estava vendo. Ela se agarrou à sua fé, ao que acreditava. Ela acreditava na cura, num filho saudável, num filho perfeito, e ela declarava isso: você está curado. Diabo, você não vai me convencer do contrário. Porque as crises lá, os ataques, era para convencê-la de que a sua oração, a sua fé não estava surtindo efeito. Mas vendo aquilo, dela saía essa declaração de fé: você não vai me convencer do contrário. Meu filho está curado, meu filho está perfeito. Depois que ela tomou essa decisão radical, né, que ela conta que praticamente todos foram contra, não recebeu apoio, ninguém, né, apoiou a decisão. Por isso que você tem que viver com base na palavra e tem que ter convicção. Quando Deus colocar algo no seu coração, fica com aquilo. Se agarre àquilo, porque pode ser que, como a bispa, como o Bartimeu, ninguém apareceu ali para dizer: vai, ora, luta, persiste, isso mesmo, grita mais alto. Não, cala a boca, você está louco, para de incomodar, desiste, se conforma, não tem jeito, né? Não tem o que fazer, a situação, o melhor a fazer é aceitar. Sempre, né, o diabo vai tentar te intimidar, como Naás tentou, né, intimidar e fazer o povo se sujeitar. Aliás, o próprio povo de Jabes de Gileade já se propôs a isso, né, a se sujeitar em vez de resistir. E isso é lamentável, porque estamos falando de um povo que conhecia Deus, pelo menos na teoria, né? Conhecia Deus, sabia dos feitos de Deus e sequer cogitou em resistir ao amonita Naás. A primeira ideia, o primeiro pensamento já foi se sujeitar, né? E se ninguém viesse socorrer, tudo bem, arranca o nosso olho direito, nos humilha, nos envergonha. Quer dizer, não tem o que fazer, tem o que fazer. Sempre há o que fazer. Quando você não tiver nada para fazer de forma natural, tem para fazer de forma espiritual. Ah, mas eu já estou orando, eu já estou buscando, eu já estou jejuando. Então, coloque ainda mais força. Porque os gritos, quando os gritos de Bartimeu não fizeram Jesus parar, o que ele fez? Gritou mais alto, ele colocou mais força. Ele continuou fazendo a mesma coisa com mais força ainda. Ah, parece que não está resolvendo, eu estou orando, estou jejuando, estou buscando, parece que nada está mudando. O que eu faço? Continue fazendo a mesma coisa, com mais força, com mais intensidade, com mais agressividade, porque o reino de Deus, ele é tomado à força. Nada contesto nada. Então, todas as pessoas que eu vejo testemunhando curas aí, né, de situações consideradas pelo homem, pela medicina, impossíveis, irreversíveis, elas tiveram um processo. Elas foram resilientes. Elas foram determinadas, né? Aquelas que já tinham uma dependência do medicamento, muitas vezes não é do dia para a noite. Mas a pessoa está lá, eu não aceito. Né? E ela vai dando passos de fé. E ela é sensível ao impulso, à direção do Espírito. E age a fé em cima daquilo que recebe de Deus. Olha a fé que ela teve. Ela orou: Senhor, a partir de hoje, Senhor, esse é o meu remédio para dormir. Ela não dormia sem remédio. Mas naquele dia ela declarou: a partir de hoje, eu vou colocar o programa da bispa, e esse vai ser o meu remédio. Esse vai ser o meu remédio. O Senhor já tem sido o meu psicólogo, já tem sido meu calmante, agora o Senhor vai ser o meu remédio para dormir. A partir de hoje eu vou colocar o programa da bispa.
Toda noite eu vou cair no sono ouvindo a palavra. Eu não preciso mais disso. Eu não vou depender mais disso. Quantas pessoas que nós vivemos um tempo que qualquer coisa, a pessoa já recorre ao meio mais fácil. Qualquer dor, qualquer situação, ela não quer lidar, ela não quer enfrentar. Né? Ela não quer a responsabilidade de lidar com suas emoções. Então ela terceiriza isso para um medicamento. Entende? Ela não quer ir a Deus, ela não quer orar, porque os antigos faziam assim. Os antigos iam a Deus, os antigos derramavam sua alma diante do Senhor. Né? Você vê o Davi nos Salmos fazendo isso o tempo todo, externando a Deus a sua aflição, a sua angústia, os seus medos, né? Colocando para fora diante de Deus tudo que ele estava pensando, sentindo, e ali em Deus ele encontrava o ponto de equilíbrio. Ele se equilibrava, ele recuperava ali. O próprio Asaf, foi quando ele entrou no santuário que ele teve a sua mente, a sua visão, o seu entendimento aberto, porque ele estava amargo, com o coração azedo, né? Se amargurando lá por conta do ímpio que prosperava, do ímpio que parecia que a vida dele fluía e tudo para ele era mais difícil. E quando ele foi a Deus, ele entrou no santuário, ou seja, ele se voltou para Deus. A irracionalidade saiu dele, a estupidez saiu dele. Deus abriu os seus olhos, Deus lhe deu clareza. Ele viu e ele confessa o animal irracional que ele estava sendo. Então, você vê que quando a pessoa vai para Deus, ela tem clareza, ela tem equilíbrio, ela vê, ela tem sensatez, ela sabe como agir, ela sabe como lidar. Quando a pessoa só depende do natural, né, não busca de Deus uma direção, ela não tem muito o que esperar, não. Não há muito o que esperar. Os recursos naturais, a medicina, eu dizia isso ontem ainda, tem coisas que, tem situações na Bíblia que a medicina da época não pôde fazer nada, nem a de hoje. Nem a de hoje poderia fazer. Que já, né, avançou demais. Nem lá, nem hoje. Ou seja, se não for Deus, se a pessoa não se voltar para Deus, não depender da fé, não aprender a agir a fé, ela vai sucumbir. Então, está na hora de muitos lançarem mão das armas poderosas em Deus. O que nós temos não é pouca coisa, não. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito de Deus, nós temos uma medida de fé, que ainda que seja, né, pequena porque não foi exercitada, se for usada, é o bastante. É suficiente para mover montanhas. E à medida que você vai usando e vai rompendo e vai vencendo situações, você vai tornando ela mais robusta. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos a oração, nós temos muitos recursos espirituais para lançar mão e vencer. Então a bispa venceu assim. As circunstâncias tentavam dizer para ela que o problema, que aquele problema de saúde não iria se resolver, né? Mas ela continuou declarando que ele estava curado, não deu os remédios, esperou, confiou em Deus. Tudo dizia que ela estava enganada, mas ela não estava. Ela se manteve firme, resistente, resistiu firme e obteve a cura. E ela disse assim, né, eu acreditei no que estava lendo, a diferença está aí.
Ela disse, eu acreditei no que eu estava lendo na palavra de Deus. Ela conta que ela pegou, né, sofrendo aquela pressão, até o pastor dela dizendo, né, Cleo, né, tem coisas, né, que acontecem, a gente tem que aceitar. E ela foi para casa, pegou a caixinha de promessa e saiu, justamente Isaías 53, 4, que diz assim, ó, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz, estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Diga, fomos sarados. Quer dizer, não diz que seremos, já fomos. Pelas suas feridas, Jesus foi ferido. Jesus adoentou, Jesus, Ele se fez maldito. Ele empobreceu para que hoje você seja próspero, para que hoje você seja bendito, para que hoje você seja curado. Então, pelas suas feridas, fomos curados. Nós não seremos, nós já fomos. Diga, eu não serei. Eu já fui. Ah, bispo, mas eu estou sentindo. Você está sentindo. Mas está doendo. Ignora os sintomas. Ah, mas não é fácil. Todos que foram curados relataram a mesma coisa. A bispa, quando decidiu se posicionar e tirar os medicamentos, as crises se agravaram. Que era o diabo ali tentando mostrar. Vai ficar pior. Vai ficar pior. E ela ouviu, né? Aquela pressão, você vai matar o menino. Só que ela resistiu. Ela creu no que ela leu. Será que nós estamos crendo naquilo que estamos lendo? Ou será que somos como Herodes, que, né, gostava de ouvir João Batista, gostava das suas pregações, mas quando foi conveniente, pediu a cabeça dele num prato. Olha a consideração que ele tinha. Você vê que ele não tinha consideração nenhuma. Ele não creu no que ele ouviu. Então, se eu não me movo com base na palavra, é porque eu não estou crendo. Se eu não me agarro à palavra e deixo qualquer outra voz, diagnóstico, previsões, conduzirem a minha vida, determinarem as minhas atitudes, é porque eu não estou crendo na palavra. A questão, o problema está na crença. Por que uma pessoa se deprime? Por causa da crença dela. Se você crer errado, vai pensar errado. E terá emoções que o derrubarão. Tem gente que hoje está derrubada, está caída, está depressiva, está jogado numa cama. Por quê? Porque foi dominado por sentimentos, por emoções negativas. E por que foi dominado por essas emoções negativas? Porque os pensamentos são errados. Ela não pensa certo. Ela não pensa o que deve pensar. Ela não pensa no que está pensando. Ela só pensa tudo que vem à sua mente. Ela não filtra os seus pensamentos. Ela aceita qualquer tipo de pensamento. E boa parte dos pensamentos que chegam são setas, são dardos, malignos. É o diabo tentando introduzir ali uma mentira, um engano. Então, se eu não filtrar, e como é que eu faço esse filtro? Espera aí, eu comparo o que eu estou pensando com a palavra, com os pensamentos de Deus. Eu tenho que fazer essa comparação. O que eu estou pensando bate com os pensamentos de Deus? Eu estou pensando que não tem jeito. Deus pensa a mesma coisa? A palavra diz a mesma coisa? Não, a palavra diz que tudo é possível. Todas as coisas são possíveis. Aí eu faço uma escolha. Eu tomo uma decisão.
eu vou ficar com aquele pensamento que agora eu sei que é do diabo, é uma mentira, ou eu decido pensar como Deus pensa. Aí eu estou pensando que eu não mereço. Deixa eu ver o que a palavra de Deus pensa, né? O que Deus pensa a respeito. O que está escrito? Ah, está escrito que Deus não nos trata, né, de acordo com o nosso merecimento. Esse não é o critério que Ele usa para me abençoar. Ele não faz porque eu mereço, Ele faz se eu creio. Então quer dizer que se eu crer, independentemente se eu merecer, eu vou ser abençoado. Então eu vou ignorar esse pensamento demoníaco. Essa crença do não merecimento, que ninguém merece. Está entendendo ou não? Compara o que você está pensando com o que a palavra de Deus diz, porque elas são os pensamentos de Deus. Tem que ter esse alinhamento. Senão você vai pensar errado, vai sentir errado, e essas emoções vão te derrubar. As emoções erradas são frutos de pensamentos errados, de crenças erradas. Emoções negativas podem levar uma pessoa a um estado totalmente decadente e miserável. Tem gente que hoje está mal, e mal fisicamente. E o problema está nas suas crenças, na falta desse alinhamento, nessa indisposição, nessa preguiça de parar e... Peraí, vamos fazer essa comparação. Vamos fazer essa comparação. O que eu estou pensando é o que Deus pensa? Bate com as Escrituras? Né? E uma vez que eu entendo que não bate, não está de acordo, é resistir. Quando a Bíblia diz, resistir ao mal e ele fugirá de vós, esse resistir não é só, sai diabo, sai demônio, é você resistir na mente, você, sabe, combater aquele pensamento. É você colocar força para manter o foco. Isso demanda esforço. Manter o foco demanda esforço. Para sair de um buraco, a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer é parar de cavar. Para de alimentar os pensamentos, os sentimentos que te fizeram descer tanto, que te jogaram nesse abismo. Muda o foco. Muda os seus pensamentos, renova a sua mente. Muitos não saem do buraco porque estão sempre ali alimentando aquilo que mantém lá. Se tornaram prisioneiros das emoções que nutrem. Olha o que diz aqui no Salmo 77. Começarei então a lembrar das obras do Senhor. Tem gente que precisa parar e fazer isso agora. O que o salmista fez aqui? Ele corrigiu os seus pensamentos. Ele se alinhou. Começarei então a lembrar das obras do Senhor, os grandes milagres que Ele realizou no passado. Pensarei em tudo que Ele fez por nós, nas grandes maravilhas. Diga comigo, concentrarei meus pensamentos naqueles milagres. Então, vou começar a lembrar das obras do Senhor, vou pensar em tudo que Ele fez por nós. Olha como é que muita gente vai ser curada aqui, que é a receita para a cura da alma, da depressão, da ansiedade, do pânico. Começa a trazer aqui a memória, o que Deus já fez na sua vida, não só na sua vida, né? Começa a ouvir testemunhos, porque os testemunhos mexem com a gente. A maneira como a pessoa, o que ela venceu, como ela venceu, nos ensina. Nos ensina. O que essa pessoa fez para chegar lá? O que ela fez para ser curada? Quais foram os passos, né? As decisões que ela tomou. Se eu trilhar o mesmo caminho, eu vou ter o mesmo resultado, porque Deus não faz acepção de pessoas. Acontece que o diabo já incutiu uma outra mentira,
que muitas vezes está lá tão enraizada, que a pessoa mesmo com testemunho, um testemunho que mostra o caminho, como é o testemunho da bispa, esse testemunho que eu trouxe da Maria José, mostra o caminho para chegar lá. Mas muitas vezes já está lá enraizado aquela mentira, né, que para ela é mais difícil. Não, é que o meu problema, já começa o erro aí, não é seu. Já possuiu a doença, já possuiu o problema. O diabo já convenceu que o caso dela, a situação dela é diferente. É diferente não. O mesmo Deus que fez na vida da bispa, o mesmo Deus que fez na vida da Maria José, o mesmo Deus que tem feito na vida de tantas pessoas, pode fazer na sua vida também. Na minha vida, na sua vida. É o mesmo, ele não faz acepção de pessoas. Ah, que é difícil, não foi fácil também. Para a bispa, para Maria José. Estou falando desses dois exemplos que foram citados, mas se for para o canal da bispa no YouTube, você vai ver tantos testemunhos lá. Tantos testemunhos de cura. E todos venceram por meio da fé e da perseverança. É por meio da fé e da perseverança que você alcança a promessa. Então, guarde esse texto aqui, de Salmo 77, 11 e 12. Começa a fazer isso. Lembra as obras do Senhor, os grandes milagres que Ele realizou no passado. Seja esse passado na sua vida, na vida de alguém, na própria Bíblia, começa a meditar na palavra. Faz um levantamento de todos os milagres que Jesus já operou, dos enfermos que foram curados, e traga isso para a sua vida. Se Ele fez na vida de tanta gente, Ele vai fazer na minha vida. Vou pensar em tudo que Ele fez por nós. Concentrarei meus pensamentos naqueles milagres. Concentra. Né? Foco é pensamento concentrado. Eu me concentro em algo. Eu não vou ficar olhando para lá, pensando outra coisa. Vou pensar nisso. Vou meditar nisso. É nisso que vai estar a minha mente, a minha cabeça. No Salmo 54, 7, declaração de Davi, Deus me ajudou a vencer todas as minhas angústias. Vamos repetir? Deus me ajudou a vencer todas as minhas angústias. Qual era o remédio de Davi? Qual era o remédio de Davi? Quando ele estava angustiado, quem o ajudava a vencer? Deus me ajudou. Ele não disse outra coisa, ele disse Deus me ajudou a vencer todas as minhas angústias. Você lê os Salmos, você vai ver, como eu disse, ele externando para Deus sua aflição, sua dor, né? A dor da injustiça, a dor da ingratidão, a tristeza, o sentimento de abandono. O Salmo 27, por exemplo, ele fala muito, né? De como ele estava se sentindo, tal, mas no final você vê lá, o último versículo, apesar disso, essa certeza eu tenho, eu verei a bondade do Senhor. Então, apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Então, se você ler todo o Salmo, você vai ver. Ele externando ali o que ele estava sentindo, tal, mas sabe quando a pessoa se volta, é nisso que eu acredito. Parece que Deus me abandonou, parece que Deus não está me ouvindo, parece que eu nunca vou vencer, parece que não vai ter fim, parece que essa perseguição, essa injustiça não vai acabar, parece, mas essa certeza eu tenho, eu vou ver a bondade do Senhor. Apesar disso, apesar dos meus sentimentos, emoções, apesar disso, eu sei, eu creio, eu acredito, eu fico com a palavra. É assim que nós vencemos. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, você que está aqui, você que está pela transmissão, você pode hoje tomar decisões.
Você pode decidir como por exemplo, lá em 2019, em dezembro, a Maria José decidiu. Ela tinha uma consulta em dezembro de 2019, onde os medicamentos seriam trocados, porque já não faziam mais efeito. E ela decidiu, não vou nessa consulta. Eu vou agir à fé. Eu vou entrar no propósito da mudança. E ali foi o primeiro rompimento. Ali ela fez de Deus o seu psicólogo, o seu consolador. Ali ela começou a desabafar com Deus, a expor a Deus a sua dor, as suas necessidades. Ali ela passou a derramar sua alma perante Deus. Aí no início do ano, ela pensou, bom, Deus já é meu psicólogo, agora também vai ser o meu calmante. Vai ser o meu calmante. E além disso, uma coisa que nós ensinamos já há muito tempo, cure a sua dor, curando a dor dos outros. Ela começou a se envolver nos trabalhos sociais, quer dizer, parou de focar tanto o seu problema, a sua dor. Que em alguns casos, esse é o motivo da angústia. Que a receita da infelicidade é uma só, egoísmo. Viva para si, vive em torno de si. Pense somente em você. Você pode ter a vida perfeita e vai continuar sendo uma pessoa infeliz. É a receita da infelicidade. Tem gente que vai ser curado quando encontrar um propósito, quando desenvolver um ministério, um trabalho na igreja. Porque todos nós fomos chamados para servir. Para servir. Então, encontre algo e comece a servir. A cura, inclusive, gente, tem propósito. Tudo tem propósito. A prosperidade tem propósito. A cura tem propósito. Nós temos que lembrar da sogra de Pedro, que estava lá com febre acamada. Jesus foi, orou por ela. Ela foi curada. E logo que foi curada, já começou a servir. Ela estava acamada. E assim que recebeu a sua cura, já passou a servir. Ela entendeu o propósito da cura. Nós realmente somos salvos para levar salvação. Somos curados para levar cura. Tem gente que quer a cura, mas não quer ser uma fonte de cura, de libertação. Não. Mostra a Deus que você tem um propósito maior. Faça como a Maria José. Ainda com problemas, ainda com doenças emocionais, dependência de medicamento, ela começou a servir. Porque ela ouviu, com certeza, isso que nós ensinamos já há muito tempo. Cure a sua dor, curando a dor dos outros. Tira o foco de você. Começa a olhar para fora, olhar para os outros. Deixou de ser egoísta. E depois em maio, mais um rompimento. Bom, Deus já não preciso mais de psicólogo, porque o Senhor é o meu psicólogo. Já não preciso mais de calmante, porque o Senhor é meu calmante. Ah, Senhor, quer saber? O Senhor também vai ser o meu remédio para dormir. E ela fez essa oração. Abandonou o remédio que tomava toda noite. Colocou o programa da bispa e declarou: Senhor, esse vai ser o meu remédio para dormir. Esse vai ser o meu remédio para dormir.
E desde então tem sido assim, até hoje. E quem a conhece sabe que é uma pessoa ativa no ministério, uma bênção, que quando chegou, o filho estava fazendo o papel de pai, talvez. O filho tinha que socorrer, levar para o médico, hospital, quando a mãe tinha crise. E hoje, alinhada com Deus, tem vivido uma outra realidade. Então, em nome de Jesus, levante-se, possua o que já é seu, porque pelas suas pisaduras fomos, não seremos, já fomos. Então, se você já foi curado, é hora de você tomar posse dessa cura. A Bíblia diz que o Senhor nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Então Ele já nos deu. Você tem equilíbrio. Você tem domínio próprio. Você tem. Ainda que você tenha um desequilíbrio, uma ansiedade que quando ataca parece incontrolável, você tem que declarar: eu tenho controle, eu tenho domínio. Eu tenho domínio sobre a minha mente, eu tenho domínio sobre o meu coração, os meus sentimentos, eu tenho domínio sobre o meu corpo. A palavra é viva. E uma vez falada não volta vazia. Declara, profetiza, profetiza. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento, pedindo que essa mensagem esteja despertando a fé, a medida de fé que foi dada pelo Senhor, porque todos, é comum uma pessoa quando, meu Deus, se encontra dominada por uma situação, chegar a pensar que não tem fé, que a sua fé é muito pequena, e pode ser mesmo, pode ser do tamanho de um grão de mostarda. É suficiente, é o bastante, meu Deus, para ela romper, para ela se levantar, para ela superar, se ela usar essa fé, se ela começar a fazer uso dessa fé. Ela não precisa de uma grande fé no momento, ela precisa, meu Deus, fazer uso da fé que ela tem. E muitas vezes aquela pessoa que diz que não tem força, que não consegue, que não tem força para nada, e que talvez fala do problema, reclama do problema, ela pode, meu Deus, usar a força que ela tem tido para falar do problema, talvez para reclamar do problema, para dar ordens ao problema. É a mesma energia que ela vai gastar. Ela não vai gastar uma energia maior. Ela só precisa aprender a lidar da forma certa, dar a resposta certa. Ajuda, meu Deus, desperta a fé do teu povo, desperta a fé dessa pessoa que talvez já se entregou, meu Pai, a uma situação, a um diagnóstico. Desperta agora, meu Pai, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor diz a sua palavra: eu, o Senhor, não mudo. O Senhor é o mesmo. E nós temos visto o Senhor fazer de novo e de novo e de novo na vida daqueles que creem. Que ela creia, meu Deus. Que ela silencie qualquer outra voz que vem para confundir, perturbar, desanimar, desacreditar. Muitas vezes, meu Deus, nós não receberemos nenhuma palavra de incentivo. Como Bartimeu só ouviu não, fique quieto, cala a boca. Ninguém, meu Deus, foi favorável, ninguém o incentivou a clamar, muito pelo contrário, queriam que ele se calasse, queriam, meu Deus, que ele se conformasse com aquela situação, mas ali ele decidiu que nunca mais seria o cego, mendigo, miserável, decadente. Ali, meu Deus, ele decidiu que ia mudar o rumo da sua vida. Ali ele fez uma risca no chão.
Ele se levantou, ele agiu a fé e não recuou, ele resistiu firme diante da oposição, da pressão que sofreu para recuar. E é isso que nós temos que fazer, é isso que essa pessoa tem que fazer. Ajuda, meu Deus, ajuda essa pessoa a colocar a fé dela em ação, meu Pai, e dá condições para o Senhor operar, dá condições para o Senhor, meu Deus, agir, fazer o que ela não pode fazer. O que nós não podemos fazer, o Senhor pode, mas o que nós podemos, o Senhor não vai fazer. Que cada um entenda isso, assuma a responsabilidade. Se levante no Espírito, tome o reino dos céus usando de força, porque não é de outra maneira que nós o possuímos, é usando de força, é sendo resiliente, perseverante, é lançando mão dessas armas poderosas, que ela faça como Davi, que em cada angústia, em cada situação, recorreu ao Senhor. Foi o Senhor quem o ajudou. Foi o Senhor, meu Deus, quem o ajudou a vencer todas as suas angústias. Que ela faça do Senhor o seu remédio, a fonte da sua cura, da sua paz, da sua alegria. Que ela recorra ao Senhor, que ela conte com a ajuda do Senhor, porque o Senhor vai ajudá-la. O Senhor vai fazer por ela o que ninguém pode fazer. O Senhor vai fazer por ela, meu Deus, o que a medicina, por mais avançada que esteja, não pode fazer. Abençoa o teu povo, eu declaro cura, eu declaro, meu Deus, pessoas libertas, eu declaro, meu Deus, pessoas rompendo em fé aqui hoje, eu declaro pessoas se levantando, se posicionando, meu Deus, mudando as suas crenças, meu Deus, alinhando a sua mente, a mente do Senhor. Eu declaro que sai daqui hoje pessoas, meu Pai, que vão fazer dos pensamentos do Senhor os seus pensamentos. E com isso, meu Pai, vão vencer o desânimo, vão vencer a incredulidade, vão dominar sobre sentimentos miseráveis. Não vão mais ficar ali, meu Deus, remoendo sentimentos e emoções que derrubam, que levam à prostração. Que ela se recuse, meu Deus, a ser dominada, uma vez que o Senhor já nos deu tudo que precisamos para dominar. Que ela creia em tudo que já foi dado. Que ela possua o espírito de poder, de amor, de equilíbrio e governe. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, Senhor. E eu tomo posse de pessoas curadas, diagnósticos terríveis sendo contrariados pela fé viva. E que ela possa testemunhar, meu Pai, que eu possa vir aqui com, meu Deus, outros testemunhos. Que ela possa, meu Deus, testemunhar e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um nesse momento, que está aqui, que está pela transmissão, e eu tomo posse, meu Pai, de grandes rompimentos aqui hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amém.